Boa noite, pessoal. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas à nossa nova semana acadêmica do curso de Geografia, a terceira semana acadêmica de Física e a semana acadêmica de Matemática. Então, hoje é a nossa última encontro na nossa semana acadêmica. Então, eu convido a professora Salete, que vai nos apresentar o evento da noite. Boa noite a todos. Nós temos hoje a grata satisfação de encerrar o nosso evento com chave de ouro com a palestra do Rodrigo Nehmen da Silva. O Rodrigo é pasculense, aqui da Terra, fez toda a educação básica no Colégio Conceição, é filho do senhor Antônio Leandro da Silva e da professora Noemi, que é a professora aqui da instituição, professora também do TE. O Rodrigo é bacharel em Física pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, é mestre em Física também pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e agora está quase concluindo o doutorado pela mesma universidade. Sim, ele tem várias publicações já, 7 trabalhos publicados em análise em eventos, possui 5 artigos publicados, participando de seminários, congressos, simpósios e encontros. E ele já fez alguns trabalhos no exterior, já esteve na Inglaterra e nos Estados Unidos, onde ele faz os seus estudos do doutorado. E hoje ele vai falar para nós dos buracos negros, que é um dos objetos da sua pesquisa. Tenho certeza que todos aproveitaremos bem. Rodrigo, sinta-se em casa e serão bem-vindos. Muito obrigada pela sua presença. Boa noite, pessoal. Então, hoje eu vou falar sobre os buracos negros do universo. Então, eu tenho, na minha pesquisa em astronomia, eu tenho estudado esses objetos e, por incrível que pareça, os buracos negros eles exercem um enorme fascínio no imaginário popular, porque, bom, buraco negro no universo, o que é isso? Então, os buracos negros já foram abordados em filmes. Aqui eu tenho, por exemplo, esse filme aqui é de 70 e acho que no final da década de 70 da Disney, o Buraco Negro, no qual uma tripulação vai viajar para explorar o Buraco Negro. Tem esse outro filme aqui. Nesse exemplo, esses lá que estou mostrando aqui apareceu um desenho animado do Ren and Stimpy, não sei se vocês conhecem. O Buraco Negro só aparece no joguinho do Super Mario, né, daquele videogame, o Nintendo Wii, né? Sem falar que buracos negros também aparecem tudo que é grupo musical, escolhe os buracos negros para ilustrar as capas, né? Tem Floyd, Soundgarden, tem essa outra banda aqui que é Muse também, que o título do álbum lá também é Buracos Negros e Revelações. Bom, em revistas, em magazines, em todo lugar o buraco negro aparece, e agora especialmente com esse acelerador de partículas aí, o LHC, então a história de produzir buracos negros no LHC, então está na mídia aí, buracos negros em todo lugar. Bom, buracos negros, eles existem. Eu quero convencer vocês de que eles existem no universo. A questão é o que são os buracos negros, né? E onde encontrá-los no universo. Essa pergunta que eu quero responder durante essa palestra. Então, a estrutura dessa palestra vai ser basicamente o seguinte. Eu vou começar, então, falando um pouquinho de uma noção bem básica do que é a teoria da relatividade geral do Einstein, que é a teoria que foi formulada no início do século passado pelo Albert Einstein, e que ela que prevê esse buraco no universo. Então eu vou começar dando uma noção bem básica da teoria da relatividade geral. Depois eu vou então descrever o que são os buracos negros, a definição de buracos negros e os tipos de buracos negros que existem no universo. Como que esses objetos, esses monstros se formam na natureza.
como detectá-los, como é que os astrônomos efetivamente detectam a existência desses objetos no universo. E, finalmente, eu vou terminar a palestra fazendo uma viagem imaginária, hipotética, para explorar as vizinhanças dos buracos negros do universo. E o que aconteceria se vocês caíssem no buraco negro? É uma coisa que eu não desejaria nem que meu pior inimigo. Bom, então, os buracos negros eles são uma previsão da teoria da relatividade geral do Einstein. Foi formulada, como eu disse anteriormente, no início do século passado. Então, eu quero dizer para vocês como é que surgiu a teoria da relatividade geral, que é uma teoria de gravitação, uma teoria da atração gravitacional dos corpos do universo. Então, tudo começou lá em 1600 e pouco, com a formulação da lei da gravitação universal do senhor Isaac Newton, que, a famosa lei da gravitação universal que todos nós estudamos no ensino médio, que diz que a força entre duas massas é dada por essa forma, que é o produto das massas dividido pelo raio ao quadrado, pela distância ao quadrado entre as massas. Então, a força de atração é sempre atrativa, né? A gravidade ela sempre é atrativa entre as massas. E quando foi formulada essa teoria da gravitação, ela implica que, por exemplo, se eu tenho uma pessoa lá no fundo da plateia, a força de atração entre eu e essa pessoa é instantânea. Então, há uma comunicação instantânea, uma força de atração sentida instantaneamente a velocidade infinita entre eu e essa pessoa no fundo da plateia. A questão é, em 1905, na teoria da relatividade restrita do Einstein, ele descobriu, que foi um trabalho revolucionário, foi chamado ano miraculoso da física. Então, nessa teoria, nada no universo pode exceder a velocidade da luz. Então, a velocidade da luz é o limite de velocidade máxima do universo. E a velocidade da luz é 301 km por segundo, o que dá 7 voltas ao redor da Terra em 1 único segundo. Se dispara um feixe de luz, ele dá 7 voltas ao redor da Terra em 1 segundo. E além disso, a teoria da relatividade restrita de 1905 do Einstein, energia equivale à matéria e vice-versa. Energia e matéria são equivalentes. Que é a famosíssima, E é igual a mc ao quadrado. Ou seja, energia é massa e vice-versa. Bom, se há um limite de velocidade máxima no universo, então não pode ter uma força instantânea entre eu e uma pessoa que está, enfim, uma distância qualquer, uma força de atração entre eu e, por exemplo, uma pessoa entre duas partículas. E para conciliar essa questão da inviabilidade de ação instantânea, surge então a teoria da relatividade geral, em 1915, que o Einstein então também publicou, que foi um outro trabalho revolucionário e importantíssimo na física. E essa teoria da relatividade geral é uma modificação da teoria de Newton, que para conciliar então o fato de que a força de atração gravitacional não é instantânea entre as massas do universo. Então, na teoria da relatividade geral, a gravitação não é vista como uma força de atração. A gravitação é vista como uma dispersão do espaço-tempo. Então agora vai ficar claro o que significa essa distorção do espaço em poucos minutos. Bom, o espaço-tempo, ele nada mais é do que unificar as coordenadas temporais, x, y e z, com a coordenada com o tempo. Espaço-tempo é uma descrição que você unifica o espaço com o tempo, é uma abordagem matemática, enfim. E vocês podem visualizar o espaço-tempo como se fosse um tipo de membrana, certo? Na ausência de qualquer massa, essa membrana seria lisinha, que nem mostrado nessa figura aqui. Quando você põe uma massa no espaço-tempo, ocorre uma deformação dessa membrana, que representa, essa membrana representa como se fosse um palco onde o teatro do movimento das massas acontece no universo. Quando você põe uma massa nesse palco, essa massa vai deformar essa membrana, esse palco, nessa analogia, como mostrada nessa figura. E essa deformação, ela pode ser entendida da seguinte maneira, essa deformação do espaço na presença das massas. A medida das distâncias com réguas nesse espaço deformado é alterada. Por exemplo, se você pegar e medir
a circunferência, na ausência de qualquer massa, a circunferência é dada pela fórmula da geometria euclidiana, que nós estudamos no ensino médio, que é 2, a circunferência igual a 2πr. Só que quando você deforma o espaço-tempo, se você novamente mede a circunferência nas proximidades de uma massa, de um planeta, de uma estrela, a circunferência passa a ser diferente da fórmula euclidiana. Ok? Essa figura ela mostra, então, esquematicamente, como é que a Terra deforma o espaço-tempo ao seu redor. Mas aquela grade ali representa, de certa forma, uma visualização do espaço, a deformação do espaço pela presença da Terra, a deformação que a massa da Terra causa no espaço ao seu redor. Bastante examinado nesse caso para vocês tentarem visualizar o que significa essa deformação. E não somente a massa deforma o espaço-tempo, deforma o espaço pela sua presença, mas também a energia. A energia e massa vão deformar o espaço. E então, massa e energia dizem a esse palco do espaço-tempo como é que ele deve se curvar na sua presença. E, por sua vez, esse espaço deformado, na visão da relatividade geral, vai dizer como é que as massas se movem ao redor de planetas e estrelas e outros objetos. Então, aqui, por exemplo, isso aqui representa uma estrela, por exemplo, que deforma o espaço ao seu redor, e visualizando nessa analogia da membrana, um planetinha que orbitar a estrela vai se mover na trajetória que minimiza a resistência do movimento dessa membrana, que representa o espaço nessa analogia que eu estou fazendo. E não só planetas, estrelas e partículas têm uma trajetória alterada na presença de massas, mas a própria luz é alterada por essa deformação do espaço. Então aqui, por exemplo, o Sol deforma o espaço ao seu redor, e a luz das estrelas, no caminho delas até nós, vai ter sua trajetória alterada até chegar até nós, partindo da estrela para chegar nos telescópios dos astrônomos da Terra. E eu gostaria de mencionar que parece meio doido isso aí, espaço-tempo, deformação do espaço-tempo, porque abandonar aquela lei de Newton que de certa forma simples para complicar com a deformação do espaço-tempo. E a principal motivação é que essa resolveu vários problemas experimentais na física. Por exemplo, a teoria de Newton previa que essa aqui seria a órbita do planeta Mercúrio ao redor do Sol. Só que o que efetivamente se observa, quando você observa o planeta Mercúrio se movendo ao redor do Sol, é diferente. Vocês observam que a órbita do planeta sofre um efeito de precessão com o passar do tempo, que não é explicado pela teoria de Newton. Mas a teoria da relatividade de Einstein explica essa precessão. Além disso, tem um outro efeito, que é o seguinte efeito. Nas proximidades de um planeta, de uma estrela, o tempo passa mais devagar nos relógios que estão mais próximos da estrela do que o tempo que transcorre em relógios que estão mais afastados de planetas e estrelas. Então, aqui nessa figurinha, ela mostra que, por exemplo, um prédio bastante alto na superfície da Terra, um relógio que está mais próximo da superfície, nesse relógio o tempo vai passar mais devagar do que no relógio que está mais afastado da superfície do planeta. E esse efeito é medido, efetivamente ele é medido em experimentos. E a coisa que eu acho mais incrível, que é a aplicação mais prática e direta da teoria do Einstein, é o GPS. Todos sabem que é o GPS, é um instrumento que navegadores lá no meio do oceano usam para se localizar. Os aviões usam para localizar, caçadores, enfim, GPS, os carros muitos carros usam para locomover nas estradas. E se não fosse a teoria da relatividade geral, o GPS seria inútil. Vocês poderiam pegar o GPS de vocês e jogar no lixo, porque ia ter um erro tão grande no cálculo da posição, se não levasse em conta a teoria da relatividade, que ele seria inútil. A imprecisão, a localização, rapidamente acumularia para vários quilômetros, então seria efetivamente inútil o GPS sem a teoria da relatividade do Einstein. Então, cada vez que vocês usam o GPS, vocês estão fazendo uma homenagem à teoria do bom velhinho que ele formulou no início do século passado. Bom, então, dada essa breve introdução sobre relatividade, o que são os buracos negros
de acordo com essa visão de que gravidade é uma deformação do espaço com a presença de massas. Bom, o que são os buracos negros? Vamos começar então de forma simples. A força gravitacional da atração gravitacional da Terra puxa tudo que está puxando todos vocês agora para o centro da Terra, certo? Então, se vocês lançarem um foguete a uma velocidade não muito grande, o foguete vai voltar, cair, bater em todo mundo, se explode no foguete, se ele não for lançado uma velocidade suficientemente alta. Mas se vocês lançarem um foguete com uma velocidade suficientemente alta para escapar da atração da Terra, ele escapa. E a velocidade necessária para lançar esse foguete para escapar da atração da Terra é chamada de velocidade de escape, que pode ser facilmente deduzida usando leis de física básica, e é dada por essa forma. A velocidade de escape é igual a raiz quadrada do dobro da G, que é a constante da gravitação universal, vezes a massa do planeta dividido pelo raio do planeta. Na Terra, em particular, a velocidade de escape é 11 km por segundo. Então, para um foguete para conseguir escapar do planeta, ir até a Lua ou ir para qualquer lugar fora do planeta, tem que ser acelerado a uma velocidade de 11 km por segundo para escapar do nosso planeta. A pergunta que eu quero botar na cabeça de vocês é o que aconteceria se nós pudéssemos comprimir o planeta Terra cada vez mais e mais e mais. O que aconteceria com essa velocidade de escape? Porque vejam que ela é inversamente proporcional ao raio do planeta. Então vamos fazer isso agora na nossa imaginação. Está a Terra ali e tem um feixe de luz acendendo um farol, ilustrando o que vai acontecer com a luz à medida que a gente comprimir esse planeta Terra. Então vamos começar a comprimir, e à medida que vai comprimir, os feixes vão sentir uma atração maior e vão ser curvados devido à atração do planeta Terra. Vamos comprimir mais ainda, comprimir indefinidamente o planeta Terra e ver o que acontece. Vai chegar um momento em que, quando você vai diminuindo o raio do planeta e vai comprimindo, a velocidade de escape ela fica tão grande que ela fica igual à velocidade da luz. Então, nem a luz conseguiria escapar do planeta, em um certo momento em que você comprime ele, em um certo ponto que nem a luz escapa mais sobre esse planeta. E aí, então, nesse momento, ela vai ter se tornado um buraco negro. E qual que seria o raio que nós deveríamos comprimir o planeta para que o nosso planeta se tornasse um buraco negro? Para reduzir esse raio não é tão difícil assim. Você pega a velocidade de escape dela por essa forma igual à velocidade da luz. O raio que sai para compactar o planeta para se transformar num buraco negro é dado por essa forma. O raio crítico, que é 2 vezes G vezes a massa do planeta dividido pelo quadrado da velocidade da luz. Então, para que a Terra virasse um buraco negro, o raio que a gente teria que espremer a Terra seria desse tamanho aqui. Seria de 1 centímetro. Então, para que a Terra virasse um buraco negro, vocês teriam que comprimir tudo que existe aqui, incluindo nós, para virar uma bolinha de gude. Para caber na palma da mão. Certo? Então, teria que comprimir tudo que existe aqui no planeta e tudo mais para caber nesse tamanho para a Terra virar um buraco negro. Para que nem alguns conseguissem escapar da sua superfície. E agora, qual seria o tamanho do Sol? Para que se a gente tivesse comprimido o Sol para virar um buraco negro e que a velocidade de escape na superfície dele ficasse igual à velocidade da luz, qual seria o raio para comprimir o Sol para virar um buraco negro? Então você leva em conta que a massa do Sol é 10 a 30 kg, o que dá 300 mil vezes a massa da Terra, e o raio do Sol é 700 mil quilômetros, o que dá 100 vezes o raio da Terra. E o raio que sai da nossa fórmula, para que a gente precisaria espremer o Sol para virar um buraco negro, seria 3 km. Então nós estamos agora em Passo Fundo, né, que é um mapinha de Passo Fundo, que eu tirei lá do Google Earth. E o tamanho do Sol para virar um buraco negro teria que ser aproximadamente esse tamanho aqui comparado à cidade de Passo Fundo, para que o Sol se tornasse um buraco negro.
Na analogia da gravidade como uma deformação do espaço ao redor das massas, os buracos negros são vistos da seguinte maneira. Aqui então tem uma estrela, ou um planeta, ou um objeto qualquer, que causa esse tipo de deformação do espaço ao seu redor, de acordo com a relatividade de Einstein. À medida que você vai comprimindo esse objeto, a deformação da superfície ao redor da superfície vai ficar cada vez maior, então a deformação da membrana correspondentemente fica maior. Comprimir mais ainda, a deformação fica maior. No buraco negro, a deformação é tão grande que gera um furo no tecido do espaço-tempo. Então os buracos negros, eles são de certa forma, por isso que a gente chama de buracos, né? Porque eles são de certa forma um furo no teatro, no palco do espaço-tempo. Eles de certa forma se chamam de buracos. Negros, porque nem a luz consegue escapar da sua superfície. Qualquer coisa que cair dentro de um buraco negro, esquece, morte certa, nada escapa de dentro do buraco negro. Então agora eu vou falar um pouco sobre as propriedades básicas dos buracos negros de acordo com a física. A superfície de um buraco negro é chamada de horizonte de eventos. Esse é um termo que se usa na física para referir a superfície escura do buraco negro. Então, como eu mencionei antes, o raio do horizonte é dado por essa fórmula que se chama de raio de Schwarzschild, em homenagem ao alemão, ao físico alemão, que um ano depois que ele publicou a teoria, ele já calculou e derivou o raio do buraco negro de acordo com a teoria. Como eles têm a velocidade de escape na superfície do buraco negro igual a velocidade da luz, eles são negros porque nem a luz consegue escapar de dentro deles. E o manual de instruções cósmicas dos buracos negros, como eu mencionei antes, é a teoria da relatividade geral do Einstein. E, nem o Chuck Norris conseguiria escapar de dentro do buraco negro. Talvez ele conseguiria, nem o Chuck Norris conseguiria escapar. Se ele caísse no buraco negro, ele já era Chuck Norris. E os buracos negros são descritos então por dois números. A massa está dentro do buraco negro, e um parâmetro chamado de spin, que na linguagem da física, só para os que estudam física aqui, o spin é o momento quantifica o momento angular do buraco negro, a quantidade de rotação que o buraco negro tem. Então ele é descrito pela massa e pela rotação. Eles podem virar, eles não precisam estar parados, eles podem estar girando. Então, tipos de buracos negros. Quais tipos de buracos negros que existem? Existem então os buracos negros sem rotação, que tem o spin zero, que são chamados de buracos negros de Schwarzschild. Eu só estou mencionando isso aqui porque tem uma nomenclatura que se usa, e talvez vocês vejam isso em alguma revista tipo Scientific American, ou alguma dessas revistas de divulgação, e podem encontrar esse tipo de termo, então estou mencionando. E um buraco negro com rotação que tem um spin uma rotação maior que zero, chamado de buracos negros de Kerr, em homenagem ao físico neozelandês que calculou as propriedades dos buracos negros com rotação. E o buraco negro sem rotação ele tem uma superfície perfeitamente esférica. Quando você põe a rotação ao redor de um eixo, ele fica achatado nos polos devido ao movimento de rotação, conforme mostrado nessa figura. E no universo, na astronomia, os buracos negros são classificados de acordo com a sua massa. Então existem mesmo os buracos negros estelares, tem uma massa de 10, que é 10 vezes maior que a massa da nossa estrela, o Sol. E existem também os buracos negros supermassivos, que tem uma massa que vai de 100 mil até 10 bilhões de vezes a massa da nossa estrela, o Sol. E esse número é um número assustador, mas não há limite superior para a massa que o buraco negro pode ter. Então é uma coisa assustadora. No universo, existem buracos negros que têm massas de bilhões de massas solares. Eu vou falar mais sobre esses buracos negros nos próximos slides. E aqui então eu vou mostrar um raio-x da estrutura interna de um buraco negro. Como eu mencionei antes, a superfície do objeto é chamada de horizonte de eventos. Se você cai lá dentro, tchau, morte certa, esquece, porque você não vai nunca mais conseguir escapar de dentro do buraco negro.
E seu destino fatal, quando você cai no horizonte, é colapsar para o centro do buraco negro, que é chamado de singularidade central, o ponto central dos buracos negros. Por que se chama de singularidade? Porque toda a massa que cai no buraco negro vai colapsar lá para o centro, e isso vai fazer com que o ponto central do buraco negro tenha uma densidade de massa infinita. Por isso que é chamado de singularidade. Então, se você cai no buraco negro, você vai imediatamente colapsar lá para o centro e ser recebido na singularidade central, que é um destino muito... deve ser bastante doloroso. E, infelizmente, aqui também a qualidade está meio ruim. Eu gostaria de desmistificar um mito que existe a respeito dos buracos negros. Eles não são aspiradores cósmicos, no sentido que eles não sugam tudo que existe no universo. Para você cair no buraco negro, você tem que chegar a uma distância suficientemente próxima dele para ser jogado lá para dentro do buraco negro. Então aqui, essa figura ela mostra, então, aqui é o lado escuro da Terra. Você pode ver algumas das luzes da escuridão da América dos Estados Unidos, aqui nessa figurinha. Lá tem Mercúrio. Vocês estão vendo escuro porque a face lunar está voltada para o Sol que está lá. É uma simulação da imagem do planeta voltado para o Sol. Se a gente substituísse o Sol por um buraco negro, com a mesma massa do Sol, os planetas iam continuar na sua mesma órbita que estão agora. Eles não iam mudar suas órbitas para a gente substituir o Sol por um buraco negro de mesma massa. É claro que 8 minutos depois que a gente fizesse essa substituição, 8 minutos é o tempo que a luz demora para chegar na superfície do Sol até o nosso planeta, a gente ia ver que criou um buraco negro e algumas horas depois todos iriam morrer porque não iria mais ter iluminação do planeta pela nossa estrela rei. Mas, enfim, as órbitas dos planetas iam continuar as mesmas se a gente trocasse o Sol por buraco negro de mesma massa. Ou seja, buracos negros não sumam tudo que existe no universo. Não se preocupem. Bom, agora que eu dei essa introdução da definição de buracos negros, como é que eles se formam na natureza? E eles se formam, sim, na natureza. Existem maneiras de se formarem buracos negros. E eles se formam no colapso da morte das estrelas na natureza. Antes de falar sobre a morte das estrelas, vou mencionar então que a fonte de energia das estrelas, como o nosso Sol, que é a razão pela qual nós estamos vivos, estamos agora vendo estamos aqui nessa sala, que ocorre continuamente reações de fusão nuclear no núcleo das estrelas. Então, como se tivesse uma incessante bomba de fusão nuclear, atômica de fusão nuclear no centro das estrelas, que gera um monte de energia que chega até a superfície e é irradiada e chega até outros planetas. Então, a reação de fusão nuclear na estrela como o nosso Sol, ela funde 4 átomos de hidrogênio, transforma esses átomos em hélio e libera raios gama desse processo. Libera fótons, luz desse processo em grandes quantidades de energia. Nas estrelas do universo, existe uma incessante competição entre dois inimigos na vida das estrelas. Existe uma competição eterna entre a gravidade, que tende a fazer as estrelas colapsarem devido ao seu próprio peso, e uma competição entre a pressão, ou seja, a energia que é gerada pela fusão nuclear no centro das estrelas. No caso do nosso Sol, a gente não precisa se preocupar, porque essas duas, a força de pressão e a força gravitacional, elas são as duas se contrabalançam perfeitamente e o Sol fica estável. Mas chegou um momento que o combustível nuclear de uma estrela é completamente exaurido. E nesse momento não vai ser possível contrabalançar o colapso devido à gravidade da estrela. A estrela vai começar a colapsar devido ao seu próprio peso. E pode, dependendo da massa inicial de uma estrela, esse colapso pode prosseguir indefinidamente ou não. Então, essa figura ela mostra então, um diagrama que mostra a massa como função da evolução da estrela. E dependendo então da massa inicial da estrela, vários possíveis destinos para a morte da estrela podem acontecer. Se a massa for suficientemente pequena,
a estrela vai morrer com uma anã branca. Mas se você começar a aumentar a massa, essa anã branca no momento pode explodir como uma supernova e gerar uma estrela de nêutrons. Se a massa for maior do que 3 vezes a massa do Sol, não existe nenhum processo que consiga contrabalançar o colapso da estrela. E nós vamos, no final, vai ter então a formação do buraco negro. Então é assim que se formam os buracos negros na natureza. É do colapso gravitacional das estrelas que morrem como buracos negros. Tudo bem, então os buracos negros se formam na natureza quando detectados. É uma pergunta interessante, porque o buraco negro não emite luz, ele aprisiona a luz. Então ele é negro. Não é que vocês vão detectar uma coisa que é negra por definição, que é escura por definição. Então eu pretendo responder nos próximos slides essa pergunta. Bom, os buracos negros, quando partículas de gás chegam suficientemente próximas de um buraco negro, essas partículas elas vão ser atraídas e vão começar a cair na superfície do buraco negro, como mostrava nessa figura. A gravidade dos buracos negros atrai as partículas de gás e fazem elas caírem e serem destruídas lá dentro. Mas, se essas partículas de gás, e como geralmente elas têm uma quantidade de rotação, digamos assim, ao redor do buraco negro, tem um princípio da física que diz que essa rotação, é chamada de princípio da conservação do momento angular, ela não vai cair diretamente, o gás não vai cair diretamente no buraco negro, mas vai começar a espiralar ao redor dele, em forma que a gente chama de disco de acreção. A acreção, porque esses discos de gás que se formam devido à atração do buraco negro de partículas, é a acreção porque esse gás acrescenta a massa com o passar do tempo, a massa do buraco negro. A acreção vem de acréscimo. Nesse movimento de espiral, as partículas que orbitam o buraco negro, essas partículas, esse gás vai sofrer um atrito mútuo entre as órbitas das partículas, e o gás vai ficar muito quente devido à intensa atração, à intensa força gravitacional dos buracos negros. Vai ficar tão quente que ele pode ter uma temperatura entre 10.000 graus Celsius e 100 bilhões de graus Celsius. E isso aí se mede em observações astronômicas desse tipo de temperatura. Então, quando o gás está tão quente assim, ele emite raios, ele emite um monte de ondas eletromagnéticas, ou seja, ele emite um monte de luz, que é extremamente energética. E essa radiação, então, vai ser emitida pelo gás, e é essa radiação que os astronômicos detectam nos seus telescópios. E é assim que a gente infere os buracos negros do universo, pelo efeito deles no gás ao seu redor. E a radiação desses discos de acreção ao redor dos buracos negros emitem, ela ocorre principalmente no movimento de onda no ultravioleta e nos raios-x. Então, ultravioleta, como vocês sabem, é uma radiação extremamente danosa para a nossa pele, que gera o câncer de pele. E raio-x também, né? Raio-x também é uma coisa que vai bastante danosa para os seres humanos. Então, esse slide ele mostra o espectro de onda eletromagnética da radiação dos vários comprimentos de onda da luz, correspondente então ao ultravioleta, aqui desse rádio, que são os maiores comprimentos de onda, até a ultravioleta, que é o comprimento de onda do tamanho de uma molécula, e quanto menor o comprimento de onda, mais energético, mais danosa para nós da luz. E raios-x, esse comprimento de onda é do tamanho de um átomo, e é extremamente prejudicial para os seres humanos. E, correspondentemente, a temperatura do gás no qual que vai emitir essa radiação. Para emitir raios-x, ele tem que estar em 10 milhões de graus, mais de 10 milhões de graus Celsius. Bom, então os buracos negros eles fazem o gás se movimentar violentamente, esse gás emite luz que os astrônomos detectam, a gente efetivamente detecta essa radiação dos buracos do gás, dos buracos negros, com grandes telescópios. E a dieta de refeição dos buracos negros, que eles estão engolindo esse gás, consiste basicamente de hidrogênio, hélio e fluido atômico.
Então, nós enxergamos os buracos deles porque eles estão ali se alimentando, tendo sua refeição cósmica, e durante essa refeição eles emitem um monte de luz que a gente observa com grandes telescópios. E, bom, tem uma analogia que eu gosto de fazer em relação a isso, que é a analogia do homem invisível. Né? O buraco negro é, por definição, ele é negro, ele é, de certa forma, invisível. E a gente não enxerga, se tivesse um homem invisível assistindo essa palestra ali, opa, beleza, tem um homem invisível ali, a gente não enxergaria um homem invisível, mas a gente enxergaria os rastros que ele deixa ao seu redor. Nessa analogia, o homem invisível é o buraco negro, e os rastros que ele deixa ao seu redor, então é o efeito do gás ao seu redor, o efeito que então causa no movimento do gás ao seu redor, que emite radiação que os astrônomos enxergam. Esse gás que os buracos negros estão engolindo, esse gás que é a refeição dos buracos negros, de onde que vem esse gás? De onde que vem a dieta dos buracos negros? E essa dieta cósmica ela tem várias possíveis origens. Por exemplo, tem muitos sistemas chamados de sistemas de estrelas binárias, no qual existe um buraco negro que está orbitando uma estrela muito maior, um buraco negro, e esse buraco negro começa então a retirar o gás que forma a estrela e engolir esse gás. Então, essa é uma das origens para a dieta cósmica dos buracos negros. Uma outra possível origem para a dieta desses monstrões às vezes passa, em muitos casos na natureza, especialmente nos buracos negros supermassivos, passa uma estrelinha incauta lá perto do buraco negro e devido à forte atração desses monstrões, a estrela é destruída pelas forças chamadas forças de maré, que são os mesmos tipos de força que geram que a Lua está no planeta Terra e gera então as marés. E então a estrela vai ser então uma informação direta para alimentar uma monstrão cósmica. E além disso, em galáxias, o gás que está lá ao redor do buraco negro também, ele pode atrair e alimentar e formar a dieta do monstrão. Eu gostaria de mencionar que os buracos negros não engolem sua matéria. Eles também expelem matéria. É como se fosse aquele indivíduo assim, que você dá um pouco de comida, o cara come um pouquinho e joga longe por parte da comida. Né? É que nem uma criança que está fazendo arte. Você dá a comida, a criança come um pouco e joga longe por parte da comida que ela ganha. Os buracos negros não são muito diferentes disso. Né? Só que a diferença aqui é que quando você dá a comida, a refeição do buraco negro, que é o gás, o disco de acreção, parte dessa dieta vai ser injetada de forma extremamente violenta na forma de jatos de partículas que estão próximas da velocidade da luz, que a gente observa no universo. Então, esse aqui então mostra você dá o alimento para o buraco negro, a refeição, e ele responde, em muitos casos ele vai responder, digamos, ejetando essa dieta longe na forma de jatos, no qual as partículas estão próximas da velocidade da luz. E isso é devido a efeitos de campos magnéticos que existem no gás ao redor do buraco negro. E então, como essas partículas estão extremamente rápidas, os buracos negros são aceleradores de partículas cósmicas. Então, quando você oferece comida para o buraco negro, ele joga longe aqui no teto da velocidade da luz. Então, eles são também aceleradores de partículas cósmicas. O gás que é injetado nesses jatos ocorre um efeito interessante que é estudado na física, no qual os elétrons que estão nesse gás eles percorrem uma trajetória espiral ao longo das linhas de campo magnético desse gás. E nessa trajetória espiral, nessas linhas, esses elétrons emitem ondas rádio, a luz do movimento de onda rádio. Então, os jatos emitidos dos buracos negros eles são fortes emissores de ondas rádio, e essa radiação rádio é detectada pelos astrônomos também nos jatos. Eu vou, em alguns slides daqui para frente, vou mostrar observações efetivas dessas ejeções que saem dos buracos negros.
Então, a radiação desses jatos é um outro atestado da presença dos buracos negros no universo. Tá certo? Então, agora eu já falei então, que eles têm uma dieta cósmica. No processo de regressão dos buracos negros, eles emitem um monte de luz que a gente detecta, e os jatos emitem esses, digamos, vou usar uma palavra meio forte, esses vômitos cósmicos dos buracos negros emitem um monte de luz também que a gente observa. Então é que a gente pode encontrar esses buracos negros. E a gente encontra buracos negros em vários sistemas de estrelas binárias na nossa própria galáxia, na Via Láctea. Essa figura aqui, a gente não pode ter uma imagem bonita dessas da nossa galáxia, porque a gente está dentro dela, não tem como sair dela para tirar foto, mas você acredita que ela parece que ela tem uma forma parecida com essa linda foto que mostra essa estrutura de braços espirais, onde tem centenas de bilhões de estrelas na nossa galáxia. E muitas dessas estrelas elas são pares de estrelas binárias, então um dos pares, uma das estrelas é um par de buraco negro. O nosso Sol está então a 18 mil anos-luz de distância do centro da galáxia. E agora eu quero levar vocês numa viagem para um buraco negro aqui perto em termos cósmicos, né, do nosso sistema solar, que é um buraco negro chamado de Cygnus X1, que fica a 8.100 anos-luz de distância daqui. Então, a luz desse sistema demora 8.000 anos, a luz é a coisa mais rápida do universo, demora 8.000 anos para chegar desse sistema até o planeta Terra. Então, agora vamos embarcar numa viagem cósmica até esse buraco negro, que fica a 8.000 anos-luz de distância. Antes de embarcar nessa viagem cósmica, a gente precisa ter um pouquinho de física para vocês entenderem o que é possível, seria teoricamente possível chegar dentro de um tempo de vida humano até esse buraco negro Cygnus X1. E para isso, provavelmente, o bom velhinho Einstein ganha a nossa ajuda. E isso eu vou explicar o que se chama de fenômeno da contração dos comprimentos. E não é tão difícil de entender. Vamos lá, vamos com calma. Então, aqui essa figurinha mostra então, o planeta Terra, e aqui é a estrela mais próxima de nós, a Alfa Centauri, que fica a 4 anos-luz de distância. E isso aqui indica então a distância entre o planeta Terra e essa estrela, que é uma distância de 4 anos-luz. O interessante é que, de acordo com a relatividade, a distância que uma nave se movendo da Terra, viajando da Terra para essa estrela, a distância que os caras da nave iriam medir entre a Terra e a estrela, ela é, com maior velocidade da nave, menor é a distância que os caras da nave mediriam entre a Terra e a estrela. E essa distância é reduzida por um fator gama. E isso é medido, não acreditem, isso acontece de acordo com a física, é medido em laboratório. Esse fator de contração das distâncias devido a observadores em movimento, ele é chamado de fator de Lorentz na física. E ele é inversamente proporcional a esse fator, que depende da velocidade da navezinha, onde se é a velocidade da luz. E aqui nós temos os valores típicos para esse fator de contração dos comprimentos. Quando a navezinha está em repouso, velocidade igual a zero, o fator de Lorentz tem esse gama igual a 1. Se a navezinha estivesse a 10% da velocidade da luz, o fator aumenta para 1.15, então aumenta um pouquinho, não é muito grande. Se a navezinha estivesse a 90% da velocidade da luz, o fator de Lorentz aumenta para 2. Então, a distância passa a ser 2 anos-luz entre a Terra e a estrela mais próxima. Agora, quanto mais rápido a gente se aproxima da velocidade da luz, esse caso aqui está quase a velocidade da luz, para esse valor aqui, o fator de Lorentz, o fator de redução de distância é 22.000. Então, no escala de tempo de vida humano, seria possível chegar para a estrela mais próxima se a gente pudesse viajar muito perto da velocidade da luz. E é usando esse fenômeno, a gente vai então embarcar numa viagem imaginária que não é possível na prática, infelizmente, até o buraco negro na Cygnus X1, que fica a 8.000 anos de distância de nós. Então, vamos embarcar nessa viagem. Bom, começando então, se você pegar então, uma velocidade de 100 km por hora, a gente demoraria então 8.000 anos para chegar até esse sistema Cygnus X1. Com a velocidade do som de 300 metros por segundo,
a gente demoraria muito tempo sequer para chegar no Plutão, que não tem mais status nem de planeta, coitado. Colocando uma velocidade de 25 mil milhas por hora, que corresponde a cerca de 40 mil quilômetros por hora, a gente demoraria, então, a velocidade, isso aí, na verdade, nessa velocidade, a gente veria a seguinte coisa acontecer. A gente sequer vai conseguir chegar no tempo hábil até o planeta Plutão. Então demoraria nessa velocidade de 25 mil milhas por hora, que dá várias milhares de quilômetros por hora, demoraria vários dias para sequer chegar na Lua. Então, se a gente aumentar a energia da nave, aumentar a velocidade, por exemplo, se a gente botar 100 milhões de vezes mais energia na turbina da nave, demoraria então a velocidade que a nave teria, demoraria 3 minutos para chegar até Plutão. Porque devido ao aumento da velocidade, a distância da Plutão seria contraída na relatividade. Então vamos botar 1 bilhão de vezes mais energia na turbina da nave, o que demora a velocidade seria demoraria 19 segundos para chegar até Plutão. Então é isso que a gente veria. A gente passa por Marte, passa por Júpiter, olha Saturno passando. Estamos a 99,99995% da velocidade da luz nesse momento. Passamos por Urano, o planeta Urano. Então está demorando um pouquinho. Olha ali Netuno passando. Estamos então muito perto da velocidade da luz. Passamos por Plutão, né? Que não é mais planeta, cuidado. Só que nessa velocidade que é 99,9995% da velocidade da luz, demoraria 8 anos para chegar em símbolos X1. Bom, já é um tempo, já é dentro do espaço-tempo da vida humana. Nós vamos botar mais energia na turbina da nave para chegar mais rápido lá nesse buraco negro no sistema de símbolos X1. Se a gente botasse 1000 vezes mais energia, demoraria 3 dias para chegar a símbolos X1. Que é uma velocidade, aumentar ainda mais perto, ficar ainda mais próximo da velocidade da luz. Colocando 10 milhões de vezes mais energia na turbina, a gente demoraria 26 segundos para chegar a símbolos X1. Estaria muito perto da velocidade da luz. Então vamos lá. Nessa viagem a gente acabou de passar por um sistema de estrelas binárias. Olha uma nebulosa planetária que surgiu da explosão da morte de uma estrela. Outra nebulosa que surgiu também da uma explosão de supernova de uma estrela. Outra nebulosa. Uma viagem intensa. Várias estrelinhas passando. E vamos lá, e aí símbolos X1. Então vocês podem ver lá a estrela, e vocês podem ver, como eu mencionei antes, o buraco negro que está tirando gás da estrela, e ele está engolindo esse gás na forma de um disco de partículas, que é o disco de acreção, e está ejetando parte desse gás na forma de jatos, que vocês podem ver ali saindo do buraco negro. Então é assim que se pareceria mais ou menos o buraco negro que fica a 8.000 anos-luz de distância da Terra. Está lá então o disco de acreção, girando ao redor do buraco negro, ele está ejetando jatos, e é mais ou menos assim que a gente veria o buraco negro estelar nesse sistema a 8.000 anos-luz de distância de nós. Vamos prosseguir a viagem, então. Eis aqui então uma outra representação artística de um sistema binário em que um dos astros é o buraco negro. As massas dos buracos negros estelares nesse tipo de sistema é tipicamente 10 vezes a massa da nossa estrela, o Sol. E o raio o tamanho do buraco negro é cerca de 30 km. E o buraco negro estelar, esse tipo mais próximo do nosso planeta, está a 1.600 anos-luz de distância. Então nós estamos seguros, não se preocupem. Como é que a gente mede a massa do buraco negro nesse tipo de sistema binário?
a gente infere a massa do buraco negro, observando o movimento da estrela ao redor do buraco negro. Aqui não dá para ver, mas isso aqui mostra uma órbita de uma estrela ao redor de um buraco negro, um sistema binário. E a gente usa a tábua terceira lei de Kepler, que muitos de vocês aprendem durante o curso de física, que acompanhando então, medindo o período da órbita da estrela, e medindo o tamanho do eixo da órbita da estrela ao redor do buraco negro, a gente integra a massa do buraco negro no sistema. Se a massa desse companheiro for maior que 3 massas solares, ele tem que ser um buraco negro. E é assim que a gente infere que nesse sistema existem buracos negros. Existem também buracos negros muito mais macios que os estelares, que, como mencionei anteriormente, são os buracos negros supermassivos. E o buraco negro supermassivo mais próximo aqui da Terra se encontra no centro da nossa galáxia, que é uma região chamada de Sagitário A, que fica então a 18 mil anos-luz de distância de nós. Então a gente está bem seguro em relação a esse buraco negro supermassivo. E nessa região aí tem essa fonte de ondas rádio infravermelho em raios X, lá que sai lá do gás para cair no buraco negro. Não só a nossa galáxia, mas todas as galáxias do universo têm buracos negros supermassivos no seu centro. Essa figurinha aqui, por exemplo, se você pega um telescópio e aponta para uma região pequenininha do céu, você enxerga centenas de galáxias. Na verdade, existem no universo visível, existem centenas de bilhões de galáxias no nosso universo. A gente não representa nada no universo, a gente é muito insignificante em relação a tudo que existe no universo. E cada uma dessas galáxias tem um buraco negro supermassivo no seu centro. Em particular, o buraco negro no centro da nossa galáxia, os astrônomos, eles manipulando a órbita das estrelas ao redor desse buraco negro supermassivo, usando basicamente a lei de Kepler, eles inferiram que a massa do buraco negro no centro da nossa galáxia é 1 milhão de vezes maior que a massa do nosso Sol. E em outras galáxias se infere com a massa dos buracos negros nessas outras galáxias, observando então as órbitas e os períodos das estrelas e do gás no redor dos buracos negros do centro dessas galáxias. E assim, dessa forma, estima-se a massa desses buracos negros. Ou seja, se observa então o movimento das estrelinhas, a velocidade, o movimento da órbita, e se infere os buracos negros supermassivos do centro das galáxias. Eles possuem massa que varia entre 100 mil vezes a massa do nosso Sol e 10 bilhões de vezes a massa do nosso Sol. O que implica que o raio do horizonte de eventos do buraco negro, ele tem um tamanho típico entre 10 vezes o raio do planeta Júpiter e 100 unidades astronômicas. Então, uma unidade astronômica ela é 150 milhões de quilômetros e ela é a distância média entre o Sol e a Terra. Então, o tamanho dos buracos negros mais massivos do universo é 100 vezes a distância entre a Terra e o Sol. Então, agora vou embarcar uma outra viagem imaginária ao buraco negro supermassivo que fica no centro da galáxia M87, na direção da constelação de Virgem, que fica no centro conglomerado de galáxias. Essa galáxia está então a 50 milhões de anos-luz de distância. Então, nessa viagem imaginária, nós vamos ver quão grande que é o nosso universo. Então vamos lá. Aqui nós já saímos da Terra e estamos dentro da nossa galáxia. Esse vídeo vai mostrar que é uma viagem imaginária ao buraco negro supermassivo do centro da galáxia M87. Então a gente está percorrendo aqui a nossa hipotética nave super rápida, um caminho ao longo dentro da nossa galáxia. A gente está passando por uma nebulosa que resultou da morte de uma estrela. Aqui uma outra nebulosa também que resultou de uma explosão de supernova. E continuamos a nossa viagem cósmica, imaginária, porque infelizmente isso não é possível no universo real, é só através do poder dos computadores que a gente pode fazer esse tipo de viagem imaginária. Passamos então por outra nebulosa. Vocês podem ver que essas mortes de estrelas são bastante comuns na nossa galáxia, que formam a supernova explode e forma esse monte de gás espalhado
na galáxia. Então, esse que nós temos, então, uma visão de lado, de dentro da nossa galáxia, que é a Via Láctea. E agora vamos sair da nossa galáxia nessa viagem imaginária. E eis então que nós vemos então, a nossa Via Láctea em todo o seu esplendor. Onde vocês podem então, ver o centro da galáxia, que lá tem um buraco negro supermassivo de 1 milhão de massas do Sol, e o Sol, o nosso sistema solar está mais ou menos aqui na galáxia. Então agora a gente está fora da galáxia. E vocês podem ver o vazio que é o universo. O universo é composto basicamente de vácuo, entre galáxias, estrelas e tudo mais. E cada um desses pontinhos é uma galáxiazinha. Então aqui nós temos uma galáxia espiral, uma outra galáxia. E eu pessoalmente me sentiria bastante assustado numa viagem dessa com a escuridão que é o universo. O universo é composto praticamente de... a maior parte do universo é vácuo, vazio. Então vamos lá, vamos continuar a nossa viagem. Continuamos avistando várias galáxias da janela da nossa nave imaginária. E aqui nós estamos nos movendo muito próximo da velocidade da luz para que conseguisse enxergar dessa maneira a viagem. Passamos por outra galáxia espiral. E vamos lá então para esse aglomerado de galáxias no centro do qual está a galáxia M87, que é o destino final da nossa viagem. Então nesse momento nós vemos mais umas galáxiazinhas. Vocês veem como as galáxias parecem tão pequenas nessa viagem. Mas cada uma dessas galáxias tem centenas de bilhões de estrelas. E aqui então é o aglomerado de galáxias Virgo, que fica na constelação de Virgem. E nós estamos indo para a galáxia central do aglomerado, que é a M87, que é onde a gente está o buraco negro supermassivo que a gente quer então inspecionar. E vamos aproximando. Aqui então é a M87. Vamos nos aproximando da M87, que é uma galáxia elíptica, porque ela tem uma forma esferoidal. Entramos na M87, que tem um tamanho de dezenas de milhares de anos-luz. Entramos em nova galáxia M87. Estando lá dentro, a primeira coisa que eu chamar a atenção, quando você pegasse e olhasse por fora da janelinha lá dentro da galáxia, da M87, usando um telescópio de 20 anos de rádio, vocês enxergariam uma coisa assustadora desse tipo aqui. Aqui é o centro da galáxia, e vocês veriam uma ejeção de gás que se prolonga ao longo de centenas de milhares de anos-luz. E à medida que vocês dessem zoom nessa luneta que enxerga ondas de rádio, vocês enxergariam em cada vez escalas menores essa ejeção de jato, que é um jato que está saindo lá do buraco negro central da galáxia. E esse jato que sai lá do buraco negro alcança uma distância de milhares de anos-luz de distância. E isso são observações que foram feitas por esse conjunto de telescópios em rádio VLA, de Very Large Array. Se não me engano, fica em Arecibo, no México. Agora não tenho certeza desse telescópio, esse conjunto de telescópios rádio. Se a gente então olhasse com um telescópio em raio-x, esse jato, a gente veria novamente então, a emissão em raio-x, esse jato sai do buraco negro. Isso aqui é uma observação do telescópio Chama em raio-x. E aqui é uma observação em comprimento de onda visível, que a gente enxerga com os nossos olhos, telescópio Hubble. Vamos então fazer um zoom lá perto do buraco negro. Fazendo um zoom na janela do nosso espaço solar, a gente veria então o gás começar a cair lá no buraco negro central, e o raio de captura seria então vários anos-luz, o raio de captura no qual o gás começa a cair no buraco negro. Fazendo um zoom ainda maior, mas antes de fazer o zoom, só queria mencionar que a quantidade de energia transportada ao longo desses jatos de partículas, a cada segundo a energia que esses jatos depositam ao seu redor, a cada segundo é 50 vezes a energia que o nosso Sol libera ao longo de todo um ano, é liberada por segundo na forma de linguagem da física em energia cinética das partículas desses jatos. Em um segundo, 50 vezes a energia que o nosso Sol irradia ao longo de um ano, em um segundo, saindo do buraco negro. E fazendo o zoom, então a gente já demonstrando lá que está engolindo mais a nostalgia da cósmica. E então, nesse caso, essa galáxia M87, nós vamos em que a dieta dele consiste de 3 massas da Terra por dia.
Então, ele mostrou que a cada dia está envolvido uma massa equivalente a 10 vezes a massa do nosso planeta. E o tamanho desse monstrão aqui, infelizmente, o contraste não é muito bom, mas a massa que se estima para essa galáxia do buraco negro central é 1 bilhão de vezes a massa do nosso Sol. E para essa massa, o raio do horizonte é 10 vezes unidades astronômicas, 10 vezes a distância entre a Terra e o Sol. Então, isso aqui é o sistema solar, isso aqui é a órbita de Plutão. Vocês conseguem enxergar esse círculo azul que é a órbita de Plutão. E esse buraco negro, o tamanho do buraco negro é 87 comparado com o nosso sistema solar. Que é um troço verdadeiramente assustador. E os buracos negros mais distantes do universo, que são os mais afastados de nós, eles se encontram então nos chamados quasares, que encontram-se a vários bilhões de anos de distância. Deixa eu tomar uma linha aqui. E esses quasares, eles representam então o gás que está caindo nesses buracos negros, que estão muito longe de nós e emitem uma gigantesca quantidade de radiação, que é tão grande que ofusca a galáxia inteira que hospeda no buraco negro. É isso que se chama de quasares, que foram descobertos pelos astrônomos. Aqui algumas imagens de quasares, onde esse feixe de luz sai lá do buraco negro que ofusca a galáxia inteira. Isso aqui é a galáxia, e esse feixe de luz sai lá do buraco negro, o gás cai no buraco negro. Então, agora chegamos numa parte um tanto assustadora da palestra, que era o que aconteceria se a gente pegasse a nossa nave e chegasse suficientemente perto do buraco negro para poder fazer alguns experimentos lá. O nosso último objetivo que a gente, então, o astronauta assumir o suicídio, ele quer se jogar no buraco negro e ver o que acontece com o seu corpo à medida que ele cai no buraco negro. Uma missão suicida. Missão no buraco negro suicida. Em primeiro lugar, a gente tem que então botar a nossa navezinha nessa missão suicida numa órbita segura ao buraco negro. Então a gente lança lá com grandes aplausos da humanidade, lança um foguete, missão do buraco negro suicida. E em primeiro lugar, então, a gente viaja para o buraco negro, a primeira coisa é botar numa órbita estável ao redor do buraco negro lá, uma órbita circular. E na linguagem da física, a velocidade necessária da nossa navezinha, da missão suicida, para ficar numa órbita circular, é guardado dessa forma, que é a velocidade orbital. Então agora a gente vamos nessa missão suicida explorar o buraco negro que tem uma massa que é 10 vezes a massa do nosso Sol. E consequentemente o raio do horizonte de luz do buraco negro é 30 km. Então a gente não quer imediatamente se jogar, a gente primeiro quer ficar numa órbita segura, para ver o ar enxergar, ver o buraco negro se jogar dentro dele. E nós escolhemos uma órbita de raio de 500 km, que é então mais de 10 vezes maior que o tamanho do buraco negro. E a velocidade da nave para ficar numa órbita estável seria então 50 mil km por segundo, que é aproximadamente 20% da velocidade da luz. Se por acaso a gente desligasse a turbina e deixasse a nave ficar com uma velocidade menor que aquela, então a missão ia terminar rapidamente e a gente ia cair numa espiral e morrer dentro do buraco negro. Mas nós vamos, por enquanto, ficar orbitando de uma maneira segura no buraco negro. Então a gente aponta o nosso telescópio lá para o buraco negro e vamos ver o que acontece com a luz das estrelas à medida que a gente orbita esse buraco negro. Pequeno problema técnico. Certo. Então é assim que a gente veria então apontando o telescópio para o buraco negro. A gente vê que algumas das estrelas que estão atrás do buraco negro sofrerem um desvio devido à rotação gravitacional e formar um padrão desse tipo, onde a imagem de uma estrela é repetida várias vezes porque ela é distorcida pelo efeito gravitacional do buraco negro.
Vamos continuar a missão de exploração. Agora nós vamos então enxergar o que aconteceria se a gente largasse um relógio, pegar então um relógiozinho, que a gente tem então um relógio extremamente preciso, e vamos ver o que acontece com esse relógio à medida que ele cai lá dentro do buraco, que a gente vai pegar, largar o relógio na direção do buraco negro e comparar a medida, a passagem do tempo do relógio que a gente vai caindo lá dentro, com o relógio que a gente manteve de forma segura na nossa nave. E isso vai ilustrar o fato de que o tempo é relativo na relatividade. Então, nesse experimento, a gente vai largar então, esse relógio que fica na nave, que o tempo que está passando nesse relógio, e esse relógio que a gente larga e vai cair no buraco negro, e com a nossa lunetinha na janelinha, a gente vai observar o que acontece com o tempo, comparar o tempo que passa do relógio que está caindo no buraco negro, com o tempo do relógio que ficou na nossa navezinha de forma segura a bordo. Então vamos lá. Então o que vai acontecer? Presta atenção nesse relógio. Vocês estão vendo que os segundos, o relógio mesmo está começando a se espichar e o tempo está começando a passar mais devagar. E ele está ficando vermelho. O relógio está ficando vermelho porque a radiação para sair do campo para passar no buraco negro perde energia e fica mais vermelho, porque o comprimento de onda aumenta. E na vizinha, então o tempo começa a passar mais devagar, à medida que o relógio cai no buraco negro, isso é um efeito da relatividade, porque o tempo é relativo. E finalmente, então, a gente chegaria o relógio com a imagem do relógio congelada. Só que isso aqui a gente vê de fora do buraco negro. Mas se alguém estivesse com um relógio caindo no buraco negro, ele não deveria acontecer nada, ele não iria congelar. É porque o tempo é relativo na relatividade de Einstein. E isso é ilustrado de forma dramática na vizinhança dos buracos negros. O tempo passa mais devagar para quem vê de fora, perto dos buracos negros. Então agora vamos terminar nossa missão suicida e se jogar dentro do buraco negro. E assim terminar a palestra. Então o que acontece? A gente pega então a nossa roupa espacial. Então vamos lá, chega, não quero, não gosto mais da vida, cansei dessa missão astronauta, fico olhando pro buraco negro, estrela, planeta. Quero ver o que acontece agora, eu sou machão. Quero me jogar no buraco negro e ver o que acontece comigo antes de eu cair lá. Então vamos lá. É o Chuck Norris aqui o astronauta. Então, tá, vamos começar a cair no buraco negro. Até aí de novo, tudo bem. Tá tudo bem, não estou sentindo nada, não estou sentindo nada. Quando começa a acontecer isso aí conosco, à medida que a gente cai no buraco negro. A gente começa a sofrer, começa a ser... O que acontece, à medida que a gente chega perto do buraco negro, a força que o nosso pé sente é muito maior que a força que a nossa cabeça sente de atração. Então isso vai começar então, a espichar o astronauta e vai então basicamente destroçar o astronauta antes sequer de entrar na superfície do buraco negro. Então, e esse efeito é maior quanto menor for a massa do buraco negro. Se o buraco negro estelar, antes de você cair ali, você é destroçado e morre, não chega nem a ver o que acontece quando cai no buraco negro. Se buracos negros supermassivos, essa diferença de força é menor e você consegue sobreviver a espaguetificação, porque vira um espaguete se você cair no buraco negro. Se você estivesse vivo e conseguisse ver o que acontece no buraco quando cai no horizonte de eventos, você ia ver uma explosão desse tipo, não ia ver mais nada, e ia rapidamente cair para a singularidade central, a morte é certa, e você ia colapsar num ponto de densidade infinita. Então vocês vejam que o Chuck Norris ia sofrer bastante nessa viagem. Então estamos chegando aqui no final da palestra. Então eu gostaria de finalizar a palestra com uma digressão que é a seguinte. É uma digressão sobre o poder da mente humana. Porque todas essas contas da física, a teoria da relatividade, ela saiu da cabeça de vários físicos brilhantes. O cara que cabeçou a teoria da relatividade foi o Einstein, mas ela saiu da cabeça de vários físicos brilhantes. E esse tipo de previsão da existência dos buracos negros
ela é um produto da mente humana, do esforço intelectual da mente humana de compreender o nosso universo de forma racional. Então vocês pensem que nós aqui, que estamos aqui limitados ao planeta Terra, o poder da nossa mente humana de compreender de forma racional o universo é tão grande que a gente consegue entender desde o mundo dos microcosmos, dos átomos, até os fenômenos mais energéticos e violentos do universo, que são os buracos negros. Então, eu gostaria de confirmar que assim, o grande poder da mente humana de, através das leis da física, compreender o universo e prever coisas assustadoras que acontecem no universo, um dos casos particulares do qual a existência dos buracos negros. E terminar com um resumo, né, que é o que eu gostaria que vocês saíssem dessa palestra como ficasse na cabeça de vocês. Então eu gostaria que vocês ficassem na cabeça de o que é o buraco negro, que vocês tivessem consciência de que os buracos negros existem na natureza, em particular no centro de cada galáxia existe um buraco negro gigantesco e supermassivo, incluindo a nossa galáxia. E em cada galáxia, incluindo a nossa galáxia, existem vários milhões de buracos negros estelares que têm uma massa pequenininha. Então eles existem no universo e são formados no universo. Que vocês ficassem na cabeça que os buracos negros têm um efeito bastante violento no gás ao seu redor. O gás fica, ao medida antes de cair no buraco negro, o gás fica superaquecido e sai jatos de partículas que as astronomos enxergam a radiação desses jatos e desse gás quando se cai nos buracos negros. E finalmente os buracos negros eles são responsáveis pelos fenômenos mais energéticos, dramáticos e violentos do universo. E essa é a importância dos buracos negros no universo na astronomia. E então chegamos a palestra, obrigado pela atenção de vocês. Então, pessoal, espero que a palestra seja aproveitada por todos, né? Então, em nome da nossa semana acadêmica, da comissão da semana acadêmica e de todos os presentes, nós temos uma lembrancinha para entregar para o Rodrigo. E também estará aberto a perguntas. Agora nós temos um tempo ainda para perguntas. Alguém gostaria de fazer uma pergunta? Leva a mão, bota aí. Agora é hora de perguntar tudo que vocês gostariam de saber de buracos negros e já tiveram coragem de perguntar. Qual que é o tempo de vida? Ele tem um tempo de vida, de duração? O buraco negro tem um tempo de duração, um tempo de vida? Tem. Posso responder sem microfone ou com microfone? A pergunta dele, então, se os buracos negros têm um tempo de vida e um tempo de duração. E a resposta é sim. E a razão pela qual isso acontece é um fenômeno que foi calculado teoricamente por um dos físicos mais brilhantes, atualmente o Stephen Hawking, que é aquele cara que é debilitado na cadeira de rodas. E na década de 70 ele calculou um efeito chamado radiação de Hawking, que diz que os buracos negros eles não são absolutamente negros. Continuamente, assim, um pouco fora da sua superfície sai uma radiação muito tênue que ao longo do tempo faz a massa do buraco negro diminuir com o tempo. E o tempo de vida do buraco negro ele aumenta à medida que você aumenta a massa do buraco negro. Para um buraco negro supermassivo, que é o centro das galáxias, esse tempo de vida são trilhões de anos. Mais de trilhões de anos. É muito grande. Então ele vai demorar mais de trilhões de anos para evaporar através da radiação de Hawking e desaparecer. O buraco negro estelar, o tempo de vida dele, ele seria na ordem de... eu acredito... Não, o buraco negro supermassivo seria no 10 da... a gente não tem nem nome para isso, não é nem trilhão, é 10 a 30 anos, é um valor absurdo. O buraco negro estelar seria trilhões de anos, e tem os hipotéticos buracos negros microscópicos, e esses evaporariam rapidamente, mas não existe nenhum disso que eles existam na natureza, são apenas conjecturas por enquanto. Mais alguma pergunta? Se puder, aqui. O buraco negro, esses jatos de partículas, é partícula ou só quando houver magnéticas? E como é que se comporta a matéria? Bom, a pergunta dele foi se os jatos eles são somente radiação ou se eles consistem de gás que está saindo do buraco negro. Essa foi a primeira pergunta.
E a resposta não, ele consiste de partículas de gás, por exemplo, de hidrogênio, hélio, de elétrons, que são injetados a velocidades próximas à luz. E nesse processo desse movimento que o buraco faz, à medida que ele é injetado longe do buraco negro, ele emite radiação dessas partículas elétrons. E essa é a radiação que a gente enxerga nos telescópios. Então, esses elétrons, no processo de sair, eles emitem a radiação que a gente enxerga durante os telescópios na Terra. E a segunda pergunta. Como é que se comporta na matéria? Bom, dentro do buraco negro, é um tópico de pesquisa da física aí, que, bom, quando você cai no buraco negro, você perde contato com o universo exterior, porque você não consegue mais sair. E lá dentro, na verdade, o buraco negro se faz basicamente de vazio, porque tudo que cai dentro dele vai colapsar na singularidade central, onde tudo é destruído e colapsado. Então, a resposta é que ninguém sabe exatamente o que acontece dentro do buraco negro. Lá na singularidade central, é necessário, na unidade de física, uma teoria de gravitação quântica para entender o que acontece no ponto de densidade infinita. Então, a resposta é que ninguém sabe o que acontece dentro do buraco negro, perto da singularidade central, onde a densidade é infinita. Mais um colega. Uma coisa assim, eu gostaria de saber se a radiação emitida pode ser computacional ou não. Wesley, vem aqui à frente, daí acho que é melhor. Na verdade, cara, de acordo com a física, a luz, os fótons, eles têm uma natureza que se chama de uma dualidade. Então ela é tanto onda quanto partícula. Isso aí é um conceito de física quântica. Então, se você observar a luz de jeito, ela aparece como partícula. Se observar de onda, ela se comporta como uma onda eletromagnética. Então, a resposta é, de acordo com a física, ambos. Não vou entrar em detalhes aqui, mas se você observa a luz de um jeito, ela comporta partículas, de outras são ondas eletromagnéticas. Ela é chamada dualidade onda-partícula. Que é um dos resultados básicos da mecânica quântica, que é a física que descreve a matéria. Que a física que descreve a matéria em suas escalas menores, como uma escala de átomos e moléculas. Uma pergunta aqui, com relação ao buraco negro no centro da galáxia, com a morte dele, a galáxia também chega a existir, que depois de tempo de vida. Isso é uma pergunta interessante. A pergunta dele é: com a morte do buraco negro supermassivo, com cerca de 1 milhão de massas solares no centro da nossa galáxia, a galáxia deixaria de existir? E a resposta é: a morte desse buraco negro vai demorar muitos trilhões de anos até esse buraco negro evaporar e desaparecer. E até lá, cara, não vai mais existir estrela, não vai mais existir nada. O universo ele vai caminhar para uma chamada morte termodinâmica. Numa escala de tempo tão grande, não vai mais ter estrela, não vai mais ter nada, não vai mais ter vida, não vai mais ter planeta. E se acredita que o destino final de todo o universo vai ser enfim, vai ficar. A temperatura do universo vai cair muito, a medida que ele se expande, ela vai caindo. E, enfim, a galáxia vai ter morrido muito antes do buraco negro ter desaparecido e evaporado. Não, porque a razão pela qual não se constatou isso é porque a idade do nosso universo, que a gente enxerga a partir de observações astronômicas, é cerca de 13 bilhões de anos. A idade do universo inferida a partir das observações. Só que como o tempo que demora para o buraco negro supermassivo desses se evaporar é muitos trilhões de anos, é muito maior que 1 bilhão de anos, a gente não teve tempo ainda de conseguir constatar isso. E nem vai ter. Porque são muitos trilhões de anos, cara. Até lá, o universo vai ter mudado completamente a cara e vai ser um lugar muito triste. Mas o buraco negro vai começar a perder massa, evaporar, depois que tiver consumido toda a massa que tem ao redor dele. Não, porque como eu mencionei antes, eles não sumam tudo que existe no universo. Os buracos negros são as galáxias. Eles não sumam tudo que existe no universo. Então, ele não vai sugar todo o universo, 100% da galáxia.
devido ao chamado princípio da conservação do momento angular na física. Só como um termo técnico, de repente alguém já ensina, o pessoal estuda esse princípio. Então, muito antes isso acontecer, vai ter que se extinguir no tudo, de certa forma. Bom, isso aí é uma coisa que a mídia tem usado muito para, de certo lado, uma propaganda interessante para a LHC, porque chama a atenção do público da LHC. Mas a resposta curta para essa pergunta é que ninguém sabe se vai produzir buracos negros. E quando fala de buracos negros, uma massa maior na massa de um elétron. As teorias convencionais da física, elas prevêem que isso é impossível. Que é impossível formar buracos negros nas colisões de partículas da LHC. Só que tem esse pessoal que estuda chamado teoria de supercordas, que eu, pessoalmente, eu não sei o que pensar sobre teoria de supercordas, porque eles possuem, além das 3 dimensões que a gente está vendo, x, y, z, que a gente está aqui, existem 11 dimensões que ninguém observou. É por isso que a equação teórica é tão teórica. Alguns físicos extremamente teóricos dizem que seria possível, nesses cenários das teorias de cordas, produzir buracos negros quânticos, mas até é extremamente improvável, e se fossem produzidos não iam sugar o universo ao seu redor. Eles iam rapidamente evaporar e não iriam causar dano a nós. Então ninguém sabe se pode ser produzido buracos negros. Como teorias convencionais não pode ser produzido. Teorias supernovas talvez. Vamos ver o que acontece. Por que todas as galáxias têm um buraco negro supermassivo? Isso sempre é uma pergunta muito boa. E, na verdade, os astrônomos, os astrofísicos engenheiros estão... algumas perguntas fundamentais hoje em dia na astronomia que está respondendo por que as galáxias têm buraco negro supermassivo no seu centro. O que os astrofísicos acreditam hoje em dia é que no decorrer da evolução das galáxias do universo, algumas estrelas muito massivas produzem buracos negros que têm uma massa apreciável. Com o passar do tempo, esses buracos negros vão parar, por fenômenos de interação com as estrelas da galáxia, vão parar na galáxia, e com o passar do tempo, ele vai engolindo massa, e ao longo de bilhões de anos, esses buracos negros crescem de uma massa da ordem de dezenas ou centenas de massas do Sol, até bilhões de massas do Sol, porque ele vai parar no centro e começa a engolir massa e cresce com o passar do tempo. Então esses buracos negros que estão nas galáxias podem se formar outro colapso de estrelas ou de colapso de um monte de gás que forma esses buracos negros supermassivos que estão nas galáxias. E com o passar da evolução do universo, eles engolem um monte de massa e crescem dessas massas assustadoras de bilhões de massas solares. Respondi outra pergunta? Processo de muita massa e energia no buraco negro seria o processo meio, no caso, complicado, isolado. Pode repetir a pergunta? Porque ela tem muita massa, muita energia. Há milhões de buracos. Seria o processo inverso que veio todo o universo? Seria a pergunta dele é se esse processo de formação dos buracos negros ele é o inverso do Big Bang, da origem do universo. A resposta, de certa forma, sim. Porque o buraco negro se forma mediante a colapso gravitacional e o universo que o universo se acredita, os astrônomos, os cosmólogos acreditam que o universo ele surgiu de um certo tipo de explosão, que foi uma força de repulsão que fez o universo expandir até o planeta que a gente observa hoje em dia. Então, de certa forma, a pergunta sim. O buraco negro é colapso gravitacional, a expansão do universo é o oposto de colapso gravitacional. Uma pergunta, não sei se tem muito a ver com os buracos negros. O universo é lado que ele está se expandindo e se acelerando. Sim. E é contrário à teoria gravitacional.
A colocação dele é a seguinte: o universo está se expandindo de forma acelerada, é um resultado fundamental da cosmologia hoje em dia do universo. Nós podemos constatar que o universo está não somente se expandindo, a distância das galáxias está aumentando com o passar do tempo, mas ele está se expandindo de forma acelerada. E a razão pelo qual ele está se expandindo de forma acelerada é uma outra pergunta fundamental das cientistas hoje em dia. Ninguém sabe ao certo o que está causando essa expansão acelerada do universo. Um dos ingredientes, um termo que usado pelos astrônomos para se referir a essa expansão, a causa da expansão acelerada, chama-se de energia escura, que seria um tipo de energia que permeia o nosso universo e que ninguém sabe ao certo o que é ainda. Então, se tu quiser trabalhar com física para tentar nos ajudar a responder essa pergunta, seria um bem-vindo. É um tópico quentíssimo de pesquisa hoje em dia, e tentar entender o universo que está se expandindo de forma acelerada. Ninguém sabe o certo. Mas está sendo feita uma intensa pesquisa para responder essa pergunta e existem vários candidatos. Mas até agora não se sabe ao certo o que é. Então, a pergunta dele é o que acontece com essa matéria, esse gás, que é injetado nos buracos negros na forma dos jatos. E o destino desse gás, ele vai, em certo momento, ele vai perder velocidade, ele vai colidir com o gás que está lá, que está longe do buraco negro, na terminal da galáxia, e ele vai parar. Ele vai simplesmente passar a compor para o resto do gás da galáxia. Ele vai sair rápido, vai bater com o gás que está parado em relação a ele e vai depositar energia nesse gás que estava parado e vai acabar freando e ficar lá. Segundo a teoria das cordas, que mencionou, todas as leis que hoje a gente conhece, seriam mais válidas segundo essa teoria das cordas que mencionou, porque ela menciona muito mais dimensões do que a gente conhece hoje. Então o que a gente vê não é o que a gente vê segundo a teoria das cordas. Não, a colocação dele é a seguinte: a teoria de cordas invalida todas as teorias físicas que existem hoje em dia, é isso? Não bastante sonora. A teoria de cordas surgiu para tentar unificar a descrição da física do universo microscópico e a descrição da física do universo macroscópico. Ela surgiu como esforços físicos teóricos para unificar as teorias da física. Então, para ela ser consistente, ela tem que primeiro acomodar todas as leis da física que existem hoje em dia, a gente mede no laboratório, e segundo, ela fazer previsões que são comprovadas em experimentos físicos. Por exemplo, em resultados da LHC, com detecção de partículas que são previstas pela teoria de cordas. Se a teoria de cordas parar esse teste do LHC, nós vamos ter que abandonar a teoria de cordas. Então, ela não invalida, pelo contrário, ela tem que, o objetivo é unificar todas as leis que existem hoje em dia numa descrição, de certa forma, mais elegante e concisa da física. Mas até agora não passa de especulação, pura especulação teórica, sem nenhum fundamento experimental. Alguma pergunta? Pessoal, para a física, nós temos um grupo de alunos que se reuniram para ajudar, além do que o PF oferece para nós, é um grupo de astronomia, eles se reúnem e estudam, e eles gostariam de fazer uma homenagem ao Rodrigo com uma lembrança do grupo de astronomia e física. Então, eu convido o Arne a pegar essa lembrança. Também, quem conseguiu fazer com que o Rodrigo estivesse aqui hoje, presente, e nos aparece para nós, foi o professor Renato, que não está presente aqui hoje, porque está
está dando aula no curso de engenharia, e ele está muito triste por não estar aqui. Então eu gostaria de dar uma salva de palmas para ele, mesmo que não esteja, para agradecer, né? Então, pessoal, hoje é a nossa última noite, né? Conforme o combinado, vamos estar no clube. Então, agora na sala da frente nós vamos ter uma confraternização, né? Então, vocês podem se dirigir à sala da frente. Agradeço a presença de todos em nome da comissão da semana acadêmica, tá? Muito obrigada pela presença.